dias depois. Ontem o governador de Pernambuco falou em improviso nas ações do governo federal. Houve um improviso e a partir de agora é um novo momento ou não? Olha, eu vou dar a minha opinião, eu não vejo dessa forma. Desde início de setembro, depois o almirante Puntel me complementa, desde o início de setembro a Marinha está debruçada nisso, com o efetivo possível, com os navios possíveis, com a parte técnica possível, fazendo uma investigação em relação a isso, atuando em relação a isso. Em seguida foi lançado o Plano Nacional de Contingência, que está sendo seguido. É lógico que no início de setembro o aparecimento das manchas eram pequenas, mas no início de outubro elas aumentaram e providências estão sendo tomadas. Não é pela presença do ministro aqui, a presença do ministro é mais uma deferência, mais um reforço, mas as ações, no caso eu falo pelas Forças Armadas e os outros órgãos nossos também, de acordo com esse Plano Nacional de Contingência, estão sendo feitos. Ministro, bom dia, Mariama da Marco Zero Conteúdo. O senhor falou aí do plano de contingenciamento, de contingência do óleo, e esse plano, o governo extinguiu inclusive o comitê que gerenciava esse plano, e o que a gente vê é que esse plano, ele tem lá de fornecimento de EPIs, de fornecimento de logística, e o que a gente vê são pessoas, inclusive crianças, meladas de óleo nas praias, tirando esse óleo com as próprias mãos. Então, assim, se esse plano está sendo colocado em prática, por que não está chegando EPI? Por que não está chegando equipamento? Por que não está sendo colocado em prática essas diretrizes desse plano que já está lá, que a Justiça, inclusive, determinou? E também o ministro Salles falou que as praias já estão limpas, mas a gente sabe que é uma limpeza superficial. Então, o que está sendo feito para tirar realmente o material tóxico que está ali naquelas praias ainda? Olha, eu acompanhei hoje, sobrevoei aqui da praia de Boa Viagem ao porto de Sauípe, e eu tenho acompanhado de Brasília, acompanhado isso através da Marinha nossa. Eu acho que está sendo, se extinguir um comitê ou outro, não extinguir o planejamento como um todo. O plano está em execução, o cabeça disso é o Ministério do Meio Ambiente. E no caso das Forças Armadas, eu falo em nome delas aqui agora, o coordenador operacional nossa é a Marinha do Brasil, agora com reforço da Aeronáutica e do Exército. Então eu acho que estão sendo seguidos o que está previsto atualmente nesse plano, sim. Ministro, boa tarde. Felipe Vieira, Jornal do Comércio. Eu queria saber como é o contato do senhor com o presidente. O presidente está no exterior nesse momento. Ele tem tem contato com o senhor para saber da situação? Sempre. O presidente, antes de embarcar, antes de viajar, ele foi ao Ministério da Defesa. Nós fizemos um briefing com ele. Ministério da Defesa não. O Ministério da Defesa foi ontem, o presidente Mourão. Nós fomos ao Palácio do Planalto, o almirante Puntel estava comigo. Fizemos uma apresentação toda, a autorização de empregar o Exército, se possível se fosse necessário, foi dele, ratificado pelo presidente Mourão ontem. Então ele tem acompanhado, tem me passado mensagem sempre, ele acompanha, me perguntou se o Exército já estava sendo empregado hoje, 5 da manhã hoje, significa 5 da tarde lá, Então ele tem acompanhado sim, a resposta é essa. Ministro, boa tarde, eu sou Marina Meireles do G1. O senhor falou que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, vocês estão acompanhando esse desastre que aconteceu aqui desde o início de setembro. Mas por que o Exército só chegou hoje para limpar as nossas praias e quanto em dinheiro foi investido para fazer essa limpeza aqui? Olha, nós não julgávamos ser necessário empregar o Exército. Quando precisou, nós empregamos o Exército. Quando as manchas saíram de Salvador, recrudesceu, chegaram em Pernambuco, mas esses dias, aí sim, poderia aparecer, porque a imprevisibilidade do local que aparece nas praias, as manchas, a dificuldade nossa é essa aqui. O dinheiro que nós empregamos em relação às Forças Armadas está sendo do Ministério da Defesa por enquanto. Ainda não tem o valor, mas são os recursos normais nossos de preparo e emprego. Ministro, só é lembrar aqui da TV Jornal SBT, ontem na Praia do Paiva e na Praia de Itapuama foram encontrados sacos de uma empresa chamada MAPA, que seria o produto que tinha dentro, seria justamente para a fabricação de luvas.
O Ministério já contactou a empresa? Você já tem alguma resposta? Eles falaram algo? Isso aí é coisa técnica, eu vou passar para o meu almirante aqui. O que aconteceu? Esse saco pequeno, uma embalagem de cerca de 30 centímetros, era um saco de EPIs que foram distribuídos para os voluntários. Esse saco continha dentro luvas de EPI. As luvas todas foram distribuídas, que estavam dentro desse saco, que é o saco do fabricante dessas luvas. Essas luvas foram retiradas do saco, foram distribuídas para os voluntários que estavam usando essas luvas de plástico. E durante o local em que estava se recolhendo o óleo, alguém pegou o óleo que estava na praia e encheu nesse saco que estava vazio, como se fosse um saco de lixo. Não, o saco não estava lacrado. O saco estava cheio de óleo e o óleo é que estava lacrando o saco. Não, aquele saco, inclusive, o nome e a tradução em várias línguas eram sacos de luvas. E as luvas estavam efetivamente em várias línguas. Então estava escrito que as luvas eram em alemão, em português, em espanhol, explicando exatamente o tipo da luva que estava ali dentro, comercializada. Boa tarde, meu nome é Marcionila, sou repórter do Diário de Pernambuco. O governo do estado está com dificuldade também de enviar esse material para uma cimenteira, por exemplo, né? E aqui elas se propuseram a receber, mas elas não têm como encaminhar caminhões para pegar esse material. Como é que a gente vai resolver essa situação aqui também, do destino desse óleo? Isso é uma solicitação hoje, inclusive, do secretário do Meio Ambiente. Olha, deixa eu só explicar essa questão do que nós estamos fazendo nessa questão do que é coletado. Ele está sendo enviado para um centro de resíduos que está devidamente regulamentado para receber esse material lá em Garaçu. Ele está contratado pelo governo do estado, eu inclusive já informei isso ao ministro. E essa etapa de sementeiras, o que vai fazer com a destinação, isso é uma etapa para frente, mas o que é importante ressaltar é que tudo que está sendo coletado nas praias está sendo enviado para esse centro de resíduos e que está sendo devidamente dado o tratamento. Um tratamento que não vai, onde ele está sendo colocado, não oferece nenhum tipo de risco à população e a sua destinação final. Isso é uma segunda etapa que vai ser discutido por eles, que foi contratado pelo governo do estado, e por interessado que queira, a partir disso que é coletado, ser utilizado para outro fim. Eu queria saber do governador Paulo Câmara se você acredita que o que os ministros dizem, que a resposta foi rápida do governo federal, você concorda com ela? E se você acredita que o plano de contingência está funcionando aqui? Veja, nós estamos tendo essa experiência a partir de quinta-feira da última semana. Então, desde aquele momento, houve por parte da Marinha aqui a elaboração e a convocação de todos nós para que atuássemos juntos. Evidentemente que houve e há todo dia uma situação preocupante. A gente não tem a informação exata da onde isso pode chegar, qual é a quantidade, da onde vem. Então isso cria um ambiente de insegurança muito grande. O trabalho está sendo feito, evidentemente que eu sempre ressalto isso. O esforço que pode ser feito para melhorar para nós é sempre válido, mas eu já comuniquei hoje ao ministro e fiquei ontem satisfeito com o pronunciamento do presidente em exercício Mourão, da colocação do Exército e da Aeronáutica para ajudar nesse reforço. Isso para nós é fundamental, ter uma capacidade de resposta maior, e a presença do ministro hoje também ratificando isso, nos dá uma confiança de que, caso continue a persistir a chegada de óleo em outras praias ou até nas praias que já foram afetadas, que a gente possa dar respostas mais rápidas em relação a tudo isso. É evidentemente que precisa-se comprar mais EPI, o governo do estado está providenciando também, independente do plano de contingência e da promessa do governo federal de chegar, nós também vamos fazer compras adicionais para que não falte de nenhuma maneira, isso já está sendo providenciado, e eu espero efetivamente que a gente tenha condições mais na frente de saber exatamente a origem disso para que possa se evitar um dano maior às outras praias. Eu estou convidando hoje, na verdade, os prefeitos das praias que já foram atingidas,
como também convidando os prefeitos do Litoral Norte para a gente fazer uma reunião amanhã no Palácio. Informei isso, inclusive, ao ministro e ao pessoal da Marinha. Se puder estar presente, para nós é muito importante, para fazer uma prestação do que já foi tomado, do que ainda falta fazer, e, ao mesmo tempo, fazer uma troca já de experiências com demais municípios, que caso o óleo chegue lá, a gente já tenha condições, a partir da experiência dos municípios pernambucanos que já foram atingidos, de fazer um processo de prevenção e, ao mesmo tempo, de ação muito mais planejado. Minha pergunta. Quem já fez aí, deixa a última pergunta agora, tá, governador? Pode ser? Nós estamos com... Vamos lá. Pyron. Ministro, acho que ele está aqui. Bom, vamos lá, essa última pergunta aí, por favor. Última pergunta aqui, Luna Markman, Globo News. Se eu anotei a aspa correta do senhor, o senhor disse que o Exército não atuou antes porque não julgava ser necessário. Então eu queria saber se foi necessário recolher 257 toneladas aqui em Pernambuco para o Exército entrar e uma liminar ser concedida pela Justiça para o plano de contingência. Vamos começar pelo final. O Ministério Público Federal entrou com essa demanda, mas a juíza federal derrubou. Ele disse que realmente estava em implementação e sendo implementado o Plano Nacional de Contingência. É inusitado, esse incidente é inusitado. Ele aparece na praia. Então a Marinha estava com 1.500 homens. Agora não é só responsabilidade somente das Forças Armadas, eu acho que é um esforço coletivo isso aí, como nós estamos fazendo. Sentamos, o governador e eu acertamos, representantes no centro de comando e controle aqui, o esforço do município, esforço local, os voluntários têm sido um exemplo em Pernambuco, um exemplo, os voluntários, aí o governo do estado também, o governo federal está fazendo um esforço grande em relação a isso, os outros órgãos, não me canso de citar também, que estão presentes na nossa sala, o IBAMA, a ANP, o ICMBio, tem que ser um esforço conjunto em proveito da coletividade do Nordeste. É isso só. Governador, o senhor quer fechar com alguma coisa? Pessoal, muito obrigado aí. Um estudo ainda preliminar que está em curso. Eu também atualizei o vice-presidente no assunto do vazamento de óleo. As investigações prosseguem e só terminarão do dia que nós localizarmos quem agrediu a nossa pátria. Isso é que é importante deixar sublinhado. A Marinha trabalha com a possibilidade de ser um desastre criminoso. Olha, eu vou dizer para a senhora, o fato de não ter sido comunicado já é criminoso. Para que todos possam entender. Todo incidente de navegação, pelas regras internacionais, homem ao mar, avaria, mau tempo, é obrigação por convenções internacionais que os comandantes se informem dos navios. Isso não ocorreu. Então é um fato que sublinha uma tentativa de se esconder através da dificuldade que existe de identificação de navios no mar. Estamos falando de mais de 1.000 navios que continuam em trânsito, continuam em movimentação e com dificuldade de acesso a esses navios, porque a bandeira do navio não significa que a empresa seja da mesma bandeira. Então nós participamos a 11 autoridades marítimas pedindo apoio nessas investigações. Então é um tema que envolve uma agressão à nossa pátria. Estamos cerrando fileiras com tudo que nós podemos e, como é da nossa tradição, nós vamos encontrar, nós vamos saber. Quem que foi que... algum avanço, comandante, desde ontem? Não, as investigações correm em sigilo, evidentemente para preservar dados importantes. Eu posso dizer que existem instituições estrangeiras que estão nos apoiando. Empresas e instituições estrangeiras. Comandante, nas redes sociais, o presidente Bolsonaro, os filhos do ministro Salles praticamente cravam o envolvimento do governo da Venezuela. Não. O senhor tem algum indício sobre isso? Eu discordo da sua observação, não é isso que vem sendo dito. O que se sabe, cientificamente falando, e isso exclui qualquer possibilidade de comentário nessa direção, o que nós sabemos é que o petróleo não tem origem nas nossas bacias e não houve incidente com nossas plataformas e terminais, e nem com nossos navios. Então, o petróleo não é de origem brasileira. O que se sabe pelos cientistas é que o petróleo é de origem venezuelana. Não quer dizer
que houve em algum momento, e não houve isso, e envolvimento de qualquer setor responsável, tanto privado como público, da Venezuela nesse assunto. O que se sabe é que o petróleo é venezuelano. Qual o número de embarcações e as respectivas bandeiras suspeitas de terem lançado esse óleo no mar? Nós saímos de 1.000 navios para 30 navios. Estamos agora trabalhando com esses 30 navios. É um trabalho de investigação policial, que conta até com o apoio da Polícia Federal, e nós vamos aprimorar constantemente, dia a dia, essa investigação é aprimorada, porque outras, é como se fosse um mosaico, como se fosse um quebra-cabeça. Nós vamos cada vez mais juntando as peças para saber. Não temos como imaginar se vai terminar, o que vai acontecer. O que eu posso assegurar é que as equipes do meio ambiente, da equipe do ministro Ricardo Salles, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, da Marinha, do ICMBio, da Secretaria de Estado, municipais e os voluntários, que em boa hora se juntaram a isso, mostrando o espírito que supera as dificuldades, estamos trabalhando. Breve a solução disso, o senhor acha? Não posso assegurar para a senhora se é breve ou longo. O que eu posso assegurar para a senhora é que nós vamos continuar até onde for necessário. Se demorar 200 anos, vamos ficar 200 anos nisso, até achar. Comandante, esses 30 navios, todos eles são regulares? Esses 30 navios, que nós sabemos, são regulares. Existem também os navios que nós chamamos os dark ships, que podem procurar dificultar essa identificação. Isso é um ato criminoso, e aí nós vamos ter que trabalhar considerando essa possibilidade de ser também um dark ship. Pois é, porque tem essa teoria, né, de que poderia ser um navio sem identificação, que é muito comum. O que eu posso dizer para o senhor que não é a parte de teoria, é uma possibilidade. E teoria fica parecendo que não existe, vamos dizer assim, sustentação numa teoria, é uma possibilidade concreta que nós estamos buscando saber se isso também é factível. Não existe nenhuma possibilidade. Bandeiras, comandante? Esses são até o momento de 10 bandeiras. São 30 embarcações de bandeiras de 10 países diferentes. De 10 países diferentes. Tá bom? Só para deixar claro, são ou esses 30 navios ou um fantasma? Pode estar dentro desses 30. Outro que não esteja nos 30 pode estar envolvido, que não foi incluído inicialmente. As pesquisas, elas são recorrentes. O que eu quero dizer recorrente? Elas se regeneram. Novos dados chegam, a gente vai aprimorando, vamos dizer assim, a aproximação ao que nós queremos saber. Qual foi o ato que produziu essa agressão ambiental no nosso país? Existe algum indício se foi 970 até agora? Desculpe? Vocês descartaram 970. Não descartamos nada. Nós estamos centrando, nós sentamos mais atenção nos 30, mas não descartamos 970. Porque o assunto é em termos de probabilidade. A probabilidade maior está nessa direção, maiores esforços, mas não quer dizer que uma probabilidade baixa não tem uma possibilidade que aquilo ocorra. É uma linguagem militar. Toda possibilidade que existe tem que haver um plano de investigação decorrente, um plano de se contrapor a essa situação. Isso está sendo feito. A probabilidade é maior nesses 30, por isso... Exatamente, exatamente. Agora, existe assim alguma suspeita, por exemplo, de que isso tenha sido em decorrência de alguma transferência de petróleo de um navio para o outro? Deixa eu explicar para a senhora. Navios de transferência de navio para o outro é uma atividade marinheira de extremo risco. Isso fazer em mar aberto, onde o mar pode estar em situações adversas, ou pode ficar em situação diversa ao longo desse trabalho, não é uma atividade que os armadores, proprietários dos navios, recomendariam. Eu, como navegante, como marinheiro, eu digo que é perigoso. E estamos falando de 200 mil toneladas, 300 mil toneladas navegando a poucos metros. E um choque desse de navios em alto mar não seria uma atitude de comandante responsável, muito menos os armadores. Então é uma possibilidade, como eu disse ao outro senhor ali, é uma possibilidade, mas não quer dizer que seja que tem uma probabilidade. Seria uma atividade de amadores em área de risco muito elevada. É um tema que nós estamos considerando, mas muito pouco provável, chip to chip. Está descartado? Nada está descartado. Só está descartado o dia que nós descobrimos exatamente o que foi que aconteceu. O senhor poderia classificar o que é mais provável ou não é? Um dark ship. O mais provável, a probabilidade é um dark ship. Um dark ship ou um navio que teve um incidente e, infelizmente, não progrediu a informação como deveria. A quantidade de óleo que está chegando no nosso litoral, ela é condizente com o que cabe? É muito menos. Muito menos? Muito menos. Um navio de 400 mil toneladas, 300 mil toneladas, estamos falando de 600.
é muito pouco ainda do que então seria ele transporta. Navio, né? Assim, a maior probabilidade que o incidente foi com um navio. É o que das probabilidades, a maior é essa. Outras ainda permanecem consideradas. Para entender, comandante, o dark ship ele não é necessariamente um navio irregular, mas não comunicou. Não, o dark ship é um navio que tem seus dados concretos, seus dados informados, mas em função de qualquer restrição de embargo que acontece, ele tem uma carga que não pode ser comercializada. Então ele busca linhas de comunicações marítimas que não são tão frequentadas, ele não alimenta seu sistema de identificação, ele procura as sombras. Essa navegação às sombras, ela produz essa dificuldade de detecção. Então, realmente, num ambiente de... Nossa área de navegação, por exemplo, de interesse direto, nós controlamos 2.000 navios. Temos interações com vários sistemas do mundo para saber o que está acontecendo, não só por causa de petróleo, problema ambiental, que é uma das nossas atividades diuturnas, tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, problemas de toda a natureza de ordem criminal. Esse dark ship, ele procura justamente se evadir, ele procura se esconder, para não ser interceptado por marinhas de guerra de outros países. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Um abraço para vocês. Obrigado a vocês. Obrigado. Ok. Pode ir. Prefeito, então, teve um encontro aqui, né, com o ministro da Defesa, alguma coisa com relação às manchas, alguma novidade? Olha, nós estamos reafirmando o trabalho que foi iniciado já há alguns dias de parceria absoluta com o Ministério da Defesa, com o comando do 2º Distrito Naval. A Prefeitura vem cumprindo o seu papel exemplarmente. Eu informei ao ministro que nós, inclusive, autorizamos a ampliação ainda maior do contingente de pessoas envolvidas na operação. Nós já tínhamos 400, estamos caminhando a partir de amanhã para 600 pessoas envolvidas na operação, assim como também dei notícia ao ministro que estamos adquirindo uma quantidade ainda maior de equipamentos para a limpeza das praias, essa limpeza fina, que é o maior desafio que nós temos nesse momento, assim como o êxito da aplicação da limpeza nas pedras, que era um desafio nosso, e agora finalmente conseguimos um produto com o jato adequado para limpar as pedras. O que importa é que nós vamos estar, como desde o início, com absoluta prontidão e trazendo as respostas com o máximo de urgência e brevidade possível, e que a disposição da Prefeitura é de colaborar com o esforço do Ministério da Defesa, reconhecer aqui o trabalho e a importância do ministro de estar aqui hoje, né, e mobilizar toda a sua equipe, especialmente o 2º Distrito Naval, mas também o ministro nos informou do envolvimento do Exército Brasileiro e da Força Aérea, né, das 3 forças, e essa disposição que tem o Ministério da Defesa de dar todo o suporte e apoio que o litoral baiano, especialmente de Salvador, precisar para enfrentar essa crise. O senhor falou aí desse aumento de 400 para 600 profissionais e de um produto que está sendo usado nas pedras, é isso? Isso. Hoje, reunido com a Limpurb, ontem nós fizemos vários testes, ontem e anteontem, então existe aí uma solução que basicamente mistura água e areia através da aplicação do jato, que se mostrou eficiente para a limpeza das pedras. Então nós vamos agora ampliar a utilização desse equipamento, assim como equipamentos móveis de limpeza da areia, porque ficaram resíduos, depois da limpeza grossa ficaram resíduos. Nós temos hoje 3 equipamentos, vamos estar já essa semana funcionando com 6. Eu autorizei que nós adquiríssemos o dobro dos equipamentos para ampliar e dar celeridade à limpeza das praias, e se necessário na outra semana nós vamos incrementar ainda mais outros 3, de maneira que não há qualquer limite de orçamento ou de recursos nesse esforço para garantir a limpeza das praias. Agora, a gente não adianta ficar procurando culpados e nem desculpas. Agora o esforço tem que ser no sentido de limpar as praias, é o que nós vamos fazer com o máximo de compromisso. Prefeito, o senhor falou da suplementação de orçamento, né, para a Limpurb, ainda não se sabe de quanto essa suplementação? Não, veja bem, vai ser suplementado o que for necessário ser. Eu autorizei que não há limite de gasto.
Não, nós estamos muito felizes agora com o que está acontecendo, com essa reunião com a Marinha, com o Exército, com as questões de procurarmos resolver esse problema. Na minha ótica, não digo essa ótica, é a ótica do grupo, é a minha ótica. Nós vamos sofrer muito ainda pela frente. Nós vamos continuar sofrendo muito, porque para mim isso aí não vai ficar com essas manchas que chegaram só até agora. Eu estava dizendo ali que isso para mim é uma grande mancha, que ela vai se desprendendo pedaços dela e esses pedaços vão chegando à praia com maior rapidez em função das correntes marítimas. Então é isso que eu acho, e nós vamos ter que descobrir onde é que está essa mancha para tentar, via Marinha, a gente fazer um sugamento disso. E não é fácil achar a mancha. A Bahia Pesca já tem um número do levantamento dos marisqueiros? Tem um levantamento completo disso. A Bahia Pesca já tem. Aí eu não sei ainda, mas já tem. O pessoal da Bahia Pesca está aqui? Não está. Mas é só para verificar com o presidente da Bahia Pesca que ele está. E já estamos mandando um ofício pedindo para antecipar o defeso. Governador, já equipes do Exército nas praias aqui de Salvador, o senhor sabe dizer, diante do anúncio ontem que foi feito de que 5 mil homens ajudariam nessa operação de defesa? Aí é com ele. É com o meu general. O que nós temos é o seguinte: hoje mesmo nós tivemos uma parceria com a Neoenergia, onde a Neoenergia, que é a antiga Coelba, eles vão nos dar 1000 kits para nós atendermos os parceiros, a sociedade que está querendo participar. E nós temos os nossos capelães que estão entrando e nos prometeram 5 mil pessoas, e nós estamos pegando que eles já entraram na limpeza das praias com quantos hoje? 100 pessoas. E vão chegar a 1000 daqui a pouco aí com ônibus transportando isso e aquilo outro, que a Coelba talvez vai nos participar junto com os capelões. Um abraço, meu jovem, muito obrigado. Obrigado, só cuidado aqui. Pessoal, boa tarde. Bom, queria inicialmente falar com vocês. Eu estou junto com o coordenador operacional, o Almirante Pontel, e o Ministério da Defesa, acompanhado por ele. Viemos hoje a Pernambuco e Bahia, especificamente Recife e Salvador. O Ministério da Defesa, através da Marinha do Brasil, está desde setembro em cima desse incidente lamentável, difícil, e nós viemos prestigiar não só as Forças Armadas, no caso a Marinha, Aeronáutica e Exército, mas todos os órgãos, seja ele municipal, estadual e da federal também, que estão nessa batida aí, que estão nesse... É inusitado, as Forças Armadas têm sido envolvidas, têm ajudado muito nessas questões. Aí nós estamos no Nordeste mesmo distribuindo água há 20 anos, na Operação Pipa. Estamos na fronteira com a Venezuela, na Operação Acolhida. Estamos aí na Amazônia há 2 meses, completa amanhã 2 meses, na Operação Verde Brasil. E agora nessa aqui. Eu considero essa difícil. Mas nós temos que atacar 3 aspectos importantes. Aspecto técnico, depois o Almirante Pontel, né, dependendo da pergunta de vocês, esclarece. Uma é a autoridade marítima, que é a Marinha, pelos acordos internacionais, verificar o que aconteceu. São as fases das investigações, saber a origem disso aí, porque isso aí foi um dano externo ao Brasil, né? Um dano externo. Então essa fase é importante. A outra, a contenção, tentar identificar, tentar conter o avanço. Essa fase é muito difícil. E a outra fase é o controle de danos. São as nossas praias, particularmente ou principalmente ou exclusivamente as praias do Nordeste. Essas bonitas praias que o Brasil tem estão aqui, Nordeste. Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e por aí vai. E esse problema, esse incidente está localizado aqui.
E a maioria, a grande parte da população desses lugares vivem do turismo, né, das praias. Então nós temos esse controle de dano, tem que ser efetivo. Aí não é um trabalho de ficar dizendo, não, que o A podia ajudar mais, B podia, não, é somar esforços, seja federal, seja estadual, seja municipal, seja das agências que estão acontecendo. Nós estamos vendo aqui no grupo de acompanhamento e apoio, GAA aqui, o que está acontecendo, a integração de todas as agências, ou seja, até voluntários, como está acontecendo. Então, é a hora agora de somar esforço, e eu falo em nome das Forças Armadas, que está em execução o plano, o planejamento nacional de contenção, ele está em execução. A Marinha do Brasil foi designada como a coordenação operacional disso aí, sentindo necessidade pelo que aconteceu esses dias em Pernambuco. Eu coloquei, autorizado pelo presidente da República, além da Força Aérea e da Marinha, o Exército Brasileiro. Aí respondo uma pergunta que já foi feita. Eles já atuaram hoje, coordenado pela Marinha do Brasil, nas praias de Pernambuco, e se for necessário em todo o Nordeste, o Exército Brasileiro irá ajudar também. Então é somar esforços, né? Então é isso que eu vim enfatizar, tanto em Pernambuco como aqui, mas o pessoal nosso está presente, estará presente sempre que for necessário, tá bom? Vamos lá, pessoal, que eu tenho um voo aí para pegar. Vamos lá. Giana Machado, TV Bahia e Rede Globo. Pois não. O olho já passou por praias paradisíacas como São Miguel dos Milagres, Maragogi, Alagoas, Praia dos Carneiros, e agora chegou aqui em Morro de São Paulo. O que a gente quer saber é qual a estratégia do governo para conter essas manchas. A estratégia está sendo feita, né? Desde setembro iniciou os primeiros sinais, mas foi no início de outubro que chegou uma massa desse óleo, né? Que não é óleo, é um piche, Então a Marinha, para vocês terem uma ideia, a Marinha do Brasil está na área aqui do Nordeste com 15 navios, é um esforço grande. A Marinha está com 1.500 homens, são 48 organizações militares envolvidas, identificando isso. Então é desde da contenção, da identificação, e estamos ajudando nas limpezas também da praia. Então vamos continuar com essa estratégia, junto com o IBAMA, junto com o ICMBio, junto com a ANP e junto com os outros órgãos. Então é continuar nessa estratégia, nessas 3 identificações ou fases que eu acho que nós estamos fazendo o máximo esforço. Mas não tem nenhuma estratégia específica para esses locais, a gente sabe que essas regiões elas vivem estritamente de turismo. Olha, nós estamos atacando de imediato, apareceu, depois você complementa, Pontel, aqui. Estamos atacando de imediato São Paulo, agora no briefing, o Morro de São Paulo, na ilha, foi atacado de imediato. A Marinha mandou de imediato o navio com 50 homens lá. Hoje, lá em Pernambuco, apareceu na praia do Xarel. Posso estar enganado, mas acho que o nome era esse, né? Eu sobrevoei de helicóptero lá. O que tinha de gente voluntária, gente do Exército, da Marinha, atacou e limpou. Então é atacar o problema onde ele existir. A estratégia em relação às praias é essa aí, tá? E o que está sendo feito para controlar a situação? Eu gostaria de complementar as palavras do ministro da Defesa, dizendo que essas praias todas, exceto a de Morro de São Paulo, nós não temos registro hoje de nenhuma praia com óleo. Todas essas praias foram limpas imediatamente. Então a única praia do Nordeste brasileiro, cerca de 2.500 quilômetros de praias, o único registro que nós temos agora é um pouco de óleo no Morro de São Paulo, que está sendo limpo, não somente pela Marinha, mas também dos órgãos municipais, estaduais, que estão lá nesse momento. Ministro, eu sou Karina Araújo, da Rede Bandeirantes. Eu quero falar um pouco das investigações. A Marinha está investigando cerca de 30 navios de 10 países. O que já se sabe sobre essas investigações e também as investigações em relação aos navios clandestinos? Tá, o Almirante Pontel vai responder melhor isso aí, mas eu vou dar as primeiras informações que eu tenho de Brasília. Foi levantado provável passagem de navios aqui,
número enormes, foi fechado um pouco isso aí, nós chegamos, a Marinha chegou em 30 navios e cerca de 11 bandeiras, 11 ou 10, não é isso? Depois você complementa aqui. Isso, pedimos dados a esses países. Se aconteceu alguma coisa, tem protocolos internacionais que regulam isso. E a Marinha está investigando, né? Então, complemento. Logo no início de setembro, quando as manchas apareceram no Nordeste, a Marinha começou exatamente a pesquisar a origem, ou a tentativa de pesquisar essa origem. E nesse período, até hoje, cerca de 1.500 navios passaram por essa área marítima mais provável de ter acontecido algum acidente ou incidente. Essas pesquisas foram evoluindo e nós chegamos até agora em 30 navios, os que seriam os mais possíveis de ter acontecido algum acidente de navegação e ter colocado esse petróleo no mar. Algum deles é brasileiro? Nenhum brasileiro, todos estrangeiros. Inclusive, é muito importante ressaltar que esse petróleo não é brasileiro. Esse petróleo é estrangeiro. O Brasil não produz esse tipo de petróleo, nunca produziu. Então, esse petróleo veio de fora. E esses 30 navios são estrangeiros de 11 países. E esses 11 países já estão sendo contactados para informar se algum desses navios ocorreu algum acidente. Está em curso. Está sendo perguntado para esses países, nós estamos recebendo as respostas. Nós estamos recebendo essas respostas. Nós estamos em investigação. Não só na investigação, como tem um inquérito aberto na Diretoria de Portos e Costas, que é um inquérito de acidente de fato de navegação. No caso de colheita de óleo, o Brasil deveria ser notificado se o navio não fosse fantasma? O protocolo não recomenda isso? A notificação do país? Claro que sim. E não houve essa notificação? Existe a Organização Marítima Internacional, com sede em Londres, que é um organismo da ONU, da Organização das Nações Unidas, que todos os países que possuem bandeiras em navios pertencem a essa Organização Marítima Internacional. E o protocolo da IMO, dessa Organização Marítima Internacional, é exatamente esse. Se acontecer um acidente, esse estado da bandeira do navio e a empresa de navegação são obrigados a relatar e a divulgar o acidente. Ministro, vamos lá. Bruno Luiz aqui do... vamos lá, mais duas aí, mais duas. Pronto, Bruno aqui do Jornal Estado de São Paulo. Fala, Bruno. Ministro, o senhor deu uma entrevista coletiva hoje lá em Recife, né, e perguntaram ao senhor sobre o uso do Exército nessa operação. O senhor disse que até esse momento não tinha sido necessário, e o desastre aos poucos ele foi se alastrando, né, pelo Nordeste, por outras praias. O governo federal, ele de alguma forma inicialmente dimensionou mal as consequências desse desastre e demorou a agir com o uso do Exército? Eu gostei da pergunta aí. Essa pergunta é boa para responder. Não, o governo de forma alguma foi lento, deixou de tomar ação. No dia 2 de setembro, no 2 ou 3 de setembro, 2 de setembro, na primeira mancha que apareceu, a Marinha de imediato assumiu as ações, né? E o efetivo que eu falei aqui, que a Marinha de navios, de gente, de marinheiros à disposição, ela colocou de imediato. O governo foi muito ágil em colocar em execução um decreto que já existe, que é o Plano Nacional de Contingência, que está sendo seguido passo a passo aquilo. Em Pernambuco, agora parece, a gente tem a impressão que apareceu óleo em 1.200, 1.500 praias de uma vez só. Vocês sabem que não foi assim. Não foi assim. Apareceu hoje, por exemplo, uma praia só, né? Uma praia. Então não era necessário até o momento. Quando Pernambuco aumentou esses dias, aí eu falei, não, está na hora do Exército ajudar em termos de massa, em termos de mão de obra até, né, que pra gente, nós não estamos fazendo em várias que eu falei assim. Então eu achei que o governo federal, como estadual, como os municípios, como os voluntários, isso aí foi uma coisa externa que veio pro Brasil. Então, o que eu falei, nós temos que nos unir em relação a isso. Agora, as medidas são tão efetivas
dentro do difícil problema, não é simples. Sobre os voluntários, né, a gente tem visto muitas imagens aí que tem viralizado nas redes sociais de muita gente fazendo esse trabalho na mão grande mesmo, usando luvas e trabalhando muito por conta própria. Tem uma lacuna de assistência? Tem. A própria Marinha, o próprio IBAMA, a própria ANP, o próprio ICMBio estão junto com esse pessoal, estão orientando esse pessoal. Agora, isso aí é o brasileiro. A última, hein, pessoal? Vamos lá, mais uma só aí. Pode complementar a pergunta dele? Depois de quanto tempo o plano foi acionado? De quanto tempo da primeira chegada de mancha de óleo? Olha, desde o dia 2 de setembro que a Marinha não sai disso. A Marinha está foi o ministro do Meio Ambiente, a primeira coisa que ele fez foi designar por documento sempre me foge aí, o GAA-2 aqui no Nordeste, e aqui o responsável do coordenador operacional que ele designou a Marinha. Isso é previsto no decreto. Tá bom, pessoal? Agradeço a paciência. Muito obrigado aí, pessoal.